Boa tarde, senhoras e senhores inscritos do meu canal. Hoje é domingo, dia 29 de setembro. E eu fiquei devendo aqui um comentário sobre o CAD lá. A audiência pública que teve quarta-feira, dia 25/9, tratando do PL 448/19, audiência pública na da Câmara Federal, a iniciativa do deputado aqui de Minas Gerais, Igor Timo, do POD, aqui de Minas. E a discussão toda que a princípio, quatro associações de motoristas Uber, né, ou de aplicativos, procuraram o advogado pedindo socorro aqui na questão da exploração da Uber na cobrança da comissão, da taxa da Uber. Né? Essa comissão aí está chegando até, já demonstrei aqui, até 75% lá, caso que eu já mostrei nos Estados Unidos. Então aqui essa PL era para propor a cobrança máxima da comissão da Uber em 10%, tá? Então é um tema assim meio complexo, é de você analisar e até comentar, tá? O fato é que em 2015, abrindo um parênteses aqui, teve uma conferência no hotel aqui em Belo Horizonte com diversas pessoas envolvidas nessa questão de aplicativo de Uber, e teve presente o CAD. E aí o pessoal do táxi lá, ligado ao táxi, né, os técnicos questionaram a Uber sobre a questão do dumping, da prática de dumping pela Uber, né? E o CAD se opôs, lá em 2015, se opôs dizendo que não há dumping, que é apenas uma empresa privada que apareceu praticando preços melhores, o que favorece ao cliente, tá? Eu me oponho, tá? Me oponho a essa posição do CAD, porque a Uber exatamente nunca deu lucro, né? Tá dando prejuízo no mercado, dando prejuízo aos acionistas, justamente julgando o preço lá embaixo, esperando o táxi quebrar para depois julgar o preço lá em cima. Então, na iminência, se porventura o táxi viesse a quebrar e a Uber depois julgasse o preço lá em cima, eu queria saber com que cara que o CAD ia ficar, o que eles iam fazer, o que eles iam falar, tá? Para fazer o rearranjo depois do sistema, tá? Porque depois que a vaca foi pro brejo, não adianta mais reclamar. Então, para mim, é prática de dumping, tá? E eu discordo em gênero, número e grau da posição do CAD nessa questão aqui. Bom, voltando aqui, é o seguinte: tem uma cidadã aqui com o nome de Mariana Polidório, que falou em nome da Uber, e ela simplesmente falou que se a cobrança da comissão da Uber ficasse em apenas 10%, e que a empresa iria cortar o seguro app. Então, assim, a empresa é a forma tradicional da empresa, né? De achacar, mentir, ameaçar, protestar. Então, fez essa ameaça aqui de cortar o seguro, como se ela pudesse operar aí transporte passageiro sem oferecer seguro, né? Então é um absurdo essa colocação aqui, né? Lembrando aos motoristas de app que o seguro só vale quando o passageiro está dentro do carro, né? Porque senão dá a impressão de que o motorista está usando o carro dele para questões pessoais, né? E depois quer fazer uso do seguro. Bom, agora vem a posição do CAD aqui, tá? Quer dizer, posição do CAD é o seguinte: Patrícia Sakoviski foi pelo menos foi a funcionária do CAD indicado, né? Tô entendendo que foi indicada para representar a entidade nessa audiência pública lá na Câmara, dia 25, quarta-feira. Então eu queria saber aqui, ela levantou 4 questões. Se mantivesse a comissão da Uber em 10%, né, ela fala aqui o que iria acontecer, e ela fala na condicional, ela fala de forma hipotética. Eu gostaria de saber dessa Patrícia aqui e do CAD, se ela estava dando uma opinião pessoal ou se ela estava colocando a posição do CAD, porque pelo que ela fala aqui, ela está defendendo os interesses da Uber, tá? E a fala dela aqui, vocês vão ver o seguinte: a primeira questão que ela levantou aqui, e que dá a impressão de que ela está elaborando uma hipótese, que a manutenção da taxa da Uber em 10%, da comissão da Uber em 10%, poderia provocar aumento de preço das corridas. Bom, a funcionária da Uber falou que ia ter que cortar o seguro, né? Já há uma contradição aí. Se ela ia cortar o seguro, já ia compensar. Quer dizer, a outra compensação seria a Uber iria aumentar o preço? Quer dizer,
Bom, aí ela está defendendo o interesse do cliente, né? Mas não está defendendo o interesse do motorista, né? E ela tem que defender o interesse do coletivo, pelo menos pelo que eu entendo, tá? Não sou especialista no assunto, mas qual que é a função, né? A função do CAD, né? A função do CAD, quer dizer, o CAD tem uma filosofia, ele tem que ser um mediador entre todas as partes, governo, empresa, cliente e motoristas, no caso aqui. Depois aqui a segunda opção, ela falou em diminuição das corridas. E haveria uma diminuição das corridas baseada em quê? Em quais dados? Em quais cálculos estatísticos? Ela conhece os custos da Uber para poder dar uma afirmação dessa? Ou ela está falando bobagem, está falando abobrinha? A terceira hipótese que ela levantou aqui, na condicional também, é que poderia haver uma redução de investimentos em inovação da Uber. Ela está preocupada com os investimentos da inovação da Uber? Será que o CAD está preocupado com os investimentos de inovação na Vale do Rio Doce, na Usiminas, na Gerdau e nas outras empresas aí que operam no país afora? A quarta colocação que ela fez é que haveria desestímulos da entrada de novos players no mercado, de novos concorrentes. Baseado em que ela está afirmando isso? E se houver uma organização do terceiro setor aí, sem fins lucrativos, e que de repente quisesse fazer um aplicativo aí, ou um aplicativo que aparecesse com um custo operacional mais baixo? Então essa fala aqui para mim é irresponsável, sem fundamento, sem embasamento técnico, tá? Sem embasamento estatístico, sem apresentar dados e números concretos. Meras opiniões não quer dizer nada. Então ela só entrou aqui no jogo para poder atrapalhar o jogo, embaralhar as coisas e dificultar a vida dos motoristas que estão aí à mercê, né? Então dentro desse curral preso aí, e toda vez que querem abrir a voz para pedir ajuda, é essa dificuldade que você encontra pela frente. Eles precisam continuar tentando, mas os obstáculos são esses aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se puder, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Bom resto de domingo.